Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso assunto é o sistema de justiça brasileiro e para falar sobre o panorama e a estrutura da justiça em nosso país, eu recebo Ricardo Pique Braga, advogado e ex-diretor de Relações Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo. Ricardo, seja muito bem-vindo. E para começar, você escreveu esse livro aqui, né? Juristocracia e o fim da democracia, como uma tecnocracia jurídica assumiu o poder. Eu queria te perguntar, o que motivou você a escrever sobre juristocracia? Foi algum evento específico? O que te levou a escrever esse livro? Na verdade, eu estava um pouco perplexo de ver o acúmulo de poder que o Supremo Tribunal Federal no Brasil e o Judiciário, de uma maneira geral, vinha aumentando e querendo entender como isso aconteceu, né? Como isso aconteceu tanto no plano político quanto as explicações técnicas jurídicas para esse fenômeno, né? Então, comecei a pesquisar sobre isso e vi que isso é um fenômeno que não é só local brasileiro, vinha acontecendo em vários países do mundo, a partir dos anos 60, 70, da década do século passado, e fui entendendo o que estava por trás disso. E aí resolvi que precisaria escrever sobre isso, né? O que é juristocracia? Explica para quem, como eu, é leigo, eu sou engenheiro, entendo muito pouco de direito. O que é juristocracia e qual é a diferença entre juristocracia e a simples judicialização da política ou politização da justiça? Bom, o termo juristocracia ele é cunhado para descrever uma situação de poder, né, uma situação fática, em que o judiciário, os juízes, se tornam o poder preponderante numa dada sociedade, né? Assim como democracia seria o poder preponderante do povo, né? A aristocracia, um poder preponderante de uma certa casta, uma certa elite. A juristocracia seria o poder concentrado ou predominante de um grupo judicial, pode ser a Corte Suprema ou todo o poder judiciário. Esse fenômeno de juristocracia, ele está restrito a alguns países? Você mencionou que ele já vem desde as décadas de 1950, 1960. Às vezes a gente tem a impressão nas discussões que isso é um fenômeno restrito ao Brasil. Como é que você vê isso? Não, ele vai crescendo no mundo todo, a partir dos anos 60, do século XX, e veio crescendo. No Brasil, até menos, demorou mais, né? O Brasil está sempre um passo atrás, né, nesses fenômenos. Mas, quando chegou ao Brasil, o Brasil, de certa maneira, se tornou uma vanguarda disso, né? Recuperou o tempo perdido. Recuperou o tempo perdido e se adotou com muita voracidade esse ímpeto de assumir mesmo a maior quantidade de poder possível, né? Isso vem realmente acontecendo já há bastante tempo, mas predominou e vamos dizer, incrementou no Brasil a partir dos anos 2000 em diante, né? Qual é a origem desse fenômeno? Por que começou a surgir no mundo essa ideia de que o judiciário ou os sistemas de justiça devem preponderar sobre os outros poderes? Começaram no século XX por vários motivos que remontam à Guerra Fria, remontam à Guerra Cultural, etc., que não vem aqui ao caso entrar em detalhes, mas começaram a surgir temas muito polêmicos ou que se transformaram em polêmicos pela própria atuação da mídia, da imprensa, o que fez com que os políticos tradicionais começassem a ter um certo receio de tomar partido em certos assuntos, porque temiam que, ao tomar partido de um lado, iam perder apoio da parte contrária dos eleitores
E temas como aborto, como divórcio até antes, e vários outros tipos de temas que vinham surgindo, e os políticos começaram a achar mais confortável delegar isso para que o sistema jurídico, o sistema judicial, as Supremas Cortes, etc., decidissem. E eles lavaram as mãos sobre isso. E começaram a delegar essas decisões, que seriam eminentemente políticas, para que fossem tomadas no âmbito judicial, né? E os juízes começaram a assumir esse papel de tomar essas decisões e foram gostando de ter esse poder, né? E foram aceitando isso cada vez mais e mais e mais, né? Agora, quando a gente olha para a situação no Brasil, parece uma coisa incongruente, porque no Brasil sempre existiu um sentimento de que a justiça é lenta, de que a justiça demora muito, de que é difícil você conseguir justiça quando você apela para a justiça. Ao mesmo tempo, você descreve um fenômeno pelo qual você joga para a justiça decisões que são importantíssimas para a sociedade, mas que os políticos não têm coragem de tomar. Isso não é uma coisa meio incoerente, incongruente, você jogar essa responsabilidade para a justiça? Sim, mas, como eu disse, o judiciário gostou de ter mais poder e para resolver esse problema que você mencionou de falta de estrutura, de lentidão, eles obtêm mais recursos orçamentários para ir ampliando as suas estruturas, né? Quer dizer, pegar o número de processos que tem o Supremo Tribunal Federal é um negócio absurdo, mas eles, ao mesmo tempo, têm um orçamento que anualmente cresce justamente para atender a estrutura necessária para isso, contratação de assessores e toda a estrutura necessária para isso, né? Eu queria que você explicasse o que é neoconstitucionalismo. É uma expressão que a gente escuta muito na mídia. E qual é a relação, se existe alguma, entre neoconstitucionalismo e juristocracia? Existe uma relação direta entre o neoconstitucionalismo e a juristocracia. Por quê? O que é o neoconstitucionalismo? Seria, grosso modo, uma certa corrente do constitucionalismo que retira o direito constitucional apenas daquele âmbito de organização do Estado e limitação de poderes, que seria o constitucionalismo clássico, e começa a entender o direito constitucional como um programa de ação, como quase que como uma lista de desejos, né, de que uma sociedade deveria almejar. E vai se colocando nas constituições cada vez mais normas programáticas a serem buscadas pelo Estado, né? Como dizia o Roberto Campos, né, que a nossa Constituição não cabe no nosso PIB, né, porque é uma lista de desejos muito grande e justamente feita dentro desse espírito do neoconstitucionalismo de transformar a Constituição não apenas numa limitação de poderes e organização do Estado, mas num programa governamental. Isso aconteceu em vários países, não só aqui, essa doutrina do neoconstitucionalismo. E com essa doutrina, você joga para dentro da Constituição questões que são eminentemente políticas, né? E que abrangem todo tipo de situação na vida de uma sociedade. Eu costumo brincar que o jantar que você tem toda noite com a sua família tem alguma questão constitucional ali que pode parar no Supremo Tribunal Federal. Então, o neoconstitucionalismo ele deságua no que eu venho chamando de um panconstitucionalismo, quer dizer, a constitucionalização da vida. Esse termo, essa expressão constitucionalização da vida é mencionada pelo professor Barroso, pelo ministro Barroso, num dos seus livros de direito constitucional, porque realmente é a consequência natural do neoconstitucionalismo, é essa constitucionalização da vida. Tudo é uma matéria constitucional. Como o direito constitucional estabelece, e o sistema político estabelece a supremacia da Constituição, basicamente se coloca que o que está na Constituição está acima de tudo, está acima da política, inclusive, né? Porque a Constituição é suprema. Ora, quem diz o que é a Constituição? Quem interpreta a Constituição? São as Cortes Constitucionais. Então isso deu a elas um poder sobre todas as facetas
da vida social. É interessante isso que você falou, porque há eu como leigo vejo duas visões da Constituição, né? Uma como sendo um documento cujo objetivo principal é estabelecer os limites ao poder do Estado, que me parece que é o caso da Constituição americana, né? Os pais fundadores tiveram essa preocupação, a gente não quer ter aqui mais nenhum rei, nós não queremos ter nenhum tirano, nós vamos criar uma federação das colônias, mas com liberdade. Então vamos escrever um documento que garanta isso. E do outro lado, uma Constituição que é, como você falou, eu me lembro das palavras do Roberto Campos, é um catálogo de utopias e a regulamentação minuciosa do efêmero. Exatamente. Ou seja, vamos sentar aqui e pensar em tudo que a gente gostaria de ter na nossa vida e vamos dizer que é obrigação do Estado constitucional para dar, né? E aí, isso que você falou, esse exemplo do jantar é maravilhoso, porque hoje, quando a gente enxerga para a Constituição e olhando o que está acontecendo, a gente tem esse medo, né, de a Constituição hoje ser a regulamentação da nossa vida em todos os seus aspectos. Então, corre o risco de qualquer coisa que você fizer amanhã, você está sendo acusado de ferir a Constituição. Agora, tem uma outra dimensão que eu queria que você abordasse, que é a interpretação. Então, uma coisa é você ter um texto constitucional, vamos dizer assim, ruim. Uma Constituição que deveria ser de 4 ou 5 páginas, ela tem 250 páginas e regulamenta até a existência do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Isso é um problema. Mas aí a gente tem outro, que é você pegar esse texto de 250 páginas, ler e interpretar de uma forma contrária àquela forma que qualquer pessoa com bom senso e um pouco de capacidade de interpretação de texto leria e interpretaria. Eu estou correto em achar que aí tem duas questões separadas? Sim, são duas questões, mas que acabam se unindo de uma maneira muito clara. Evidentemente que a lei, historicamente, a lei escrita, ela exige interpretação. Todo texto exige uma interpretação, né? Aquela figura do juiz como sendo a boca da lei, que apenas reproduz o que está na lei, é uma simplificação, evidentemente, de um processo de ler o texto, de interpretar o texto, verificar se ele é cabível naquela situação, contemporizar, situar aquela situação prevista na lei no caso concreto, né? Isso é uma coisa aceita no direito há séculos, né? Esse é o trabalho do juiz. Esse é o trabalho do juiz e dos advogados e dos juristas em geral de estabelecer interpretações da lei e como ela deve ser aplicada num caso concreto. Mas, com o neoconstitucionalismo, a amplitude dessa interpretação foi sendo aumentada, porque toda a lei tem que ser interpretada à luz da Constituição. E, como a Constituição é muito aberta, muito repleta de palavras genéricas, vagas, de desejos, nós dizemos em termos jurídicos, normas de pouco conteúdo, de pouca densidade normativa, textos de pouca densidade normativa, significa que é muito genérico, muito vago. Então, o papel da interpretação, nesse caso, ele se torna quase um papel de criação mesmo. Uhum. Então, isso abre a porta para o ativismo judicial de uma maneira muito clara, né? Porque o texto ele não é suficientemente definido. E mesmo quando como existem outros textos que poderiam ser aplicados, que podem contradizer aquele ou contrapor, sempre há margem para o que eles chamam de conciliação entre princípios, ajuste entre normas que possam estar colidindo. Então, sempre vai haver um espaço enorme de discricionariedade, de interpretação e de aplicação. E deixa eu te perguntar, como a interpretação é normal, né, você precisa interpretar e muitas vezes você precisa criar. Muita gente define o ativismo judicial como sendo a prática de trazer uma agenda política para as decisões jurídicas. Então, você, como juiz, como magistrado, você decide avançar em áreas que não são da sua atribuição, né? Você passa a decidir políticas públicas, você passa a, na prática, criar legislação nova.
E aí eu te pergunto, eu queria que você falasse sobre ativismo judicial, e muita gente diz que o ativismo judicial é uma ameaça à democracia. Apesar de, quando o ativismo judicial favorece uma coisa que você acha justa, você tende, no primeiro momento, a achar bacana. Caramba, pelo menos, até que enfim fizeram alguma coisa. E aí você começa a despertar quando o ativismo judicial vem de uma forma, né, a te prejudicar. Agora, eu queria que você falasse sobre isso. Se você acha que o ativismo judicial é uma ameaça à democracia, e se o ativismo judicial é uma coisa que nasceu de uma boa intenção e saiu de controle, ou o ativismo judicial tem sempre por trás uma motivação de poder, de avanço de poder? O ativismo judicial é uma ameaça real e enorme à democracia, né? Por isso até que o nome do meu livro é Juristocracia e o fim da democracia, como uma tecnocracia assumiu o poder. Porque com o ativismo judicial, você retira as decisões do povo, através dos seus órgãos eleitos, e transfere para um corpo que não é eleito, né? Então, isso vai desativando a democracia. Eu brinco hoje que um deputado, quando é eleito, ele vai para o Congresso para decidir o nome do hospital, decidir onde passa uma determinada estrada, decidir coisas absolutamente corriqueiras. Mas as grandes decisões do país, as grandes decisões de maior relevância, elas hoje são tomadas no Supremo Tribunal Federal. O Congresso pode até votar uma lei, ela vai parar no Supremo e ele é que vai decidir se aquela lei vai ser mantida, se não vai. E mais até do que isso, ele pode não apenas descartar uma lei já aprovada no Congresso, como legislar, que é o que está acontecendo, né? Nós estamos vivenciando nesses dias a questão da regulamentação das redes sociais, não é? A pretexto de julgar a constitucionalidade de um artigo do Marco Civil da internet, se é constitucional ou não, está se criando toda uma regulamentação de como isso tem que funcionar, né? Papel que não seria, evidentemente, do judiciário. Esse fato que você pegou especificamente da discussão do artigo 19 e consequente regulamentação, uma regulamentação feita através de uma decisão judicial, inclusive dando ao Congresso a determinação ou dizendo, né, isso vigora enquanto o Congresso não se posicionar. Esse tipo de evento, de ação, é característico do Brasil hoje ou existem coisas semelhantes acontecendo em outras democracias, em outras cortes constitucionais? Não, é uma coisa bem típica do Brasil. Essa amplitude de poder que o Supremo conseguiu, de não apenas declarar a inconstitucionalidade de leis, mas de apresentar uma nova regulamentação sobre o assunto na decisão, que eles chamam de interpretação conforme a Constituição, né? Ele fala, olha, eu vou interpretar isso aqui dessa maneira, isso teria que ser dessa maneira para ser constitucional. Ao fazer isso, na prática, ele está dando todos os contornos da nova regulamentação, né? E o Congresso passa a ser um mero executor das premissas e parâmetros que já foram fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Isso vale também em algumas políticas públicas para o Executivo, né? Então, enfim, a concentração de poder hoje no Supremo Tribunal Federal é gigantesca, é muito grande. E ela é antidemocrática porque o Supremo Tribunal Federal não é um poder eleito. Independentemente de que eles estejam fazendo, esteja certo ou errado no mérito, a questão é que eles não detêm legitimidade constitucional para tomar essas decisões. Essas decisões não são deles, são do Congresso. E quais são os efeitos dessa postura do judiciário sobre poder legislativo e executivo? O efeito inicial foi de um descrédito da própria democracia, né? Quer dizer, as pessoas vão votar hoje subconscientemente já sabendo que aquele voto para o Congresso terá pouca utilidade. Essa é a minha próxima pergunta. É isso aí. Por isso que eu costumo dizer que está havendo uma desativação da democracia. Formalmente ela está lá, você tem eleições, você vota, escolhe entre o candidato A, o candidato B, o candidato C, mas na prática, as grandes questões, eles não vão ter poder de mudar nada.
porque os parâmetros já são fixados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, a gente fica muito preocupado, né? Eu, agora conversando com você, fico mais preocupado ainda, porque eu imaginava que esse fenômeno fosse uma coisa mais recente. Você está dizendo que não, esse fenômeno é uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo, né? É que houve uma aceleração e um agravamento grande recentemente. Esse fenômeno ele começa, vamos dizer assim, devagar, em questões muito polêmicas, em questões até nem tanto políticas, mas mais comportamentais, mas pouco a pouco ele foi chegando na política, e hoje ele abrange todo tipo de questão, principalmente a política, o que é grave, né? Porque quando o judiciário se transforma num agente político, como se transformou no Brasil, isso é muito ruim, né? E você vê alguma possibilidade de reversão desse quadro? Como restabelecer esse equilíbrio? Como trazer os juristas do Estado de volta para a casinha? Sim. Bom, de um ponto de vista, vamos dizer, teórico e técnico, o caminho talvez seria buscar criar mecanismos constitucionais para restabelecer o mecanismo de freios e contrapesos, né? Num sistema de tripartição de poderes, a Constituição ela estabelece certos freios e contrapesos de forma que nenhum poder possa prevalecer sobre o outro, tenha mais poder que o outro. No Brasil, por exemplo, ela previa originalmente que quando o Supremo declarava a inconstitucionalidade de uma lei, isso ainda tinha que passar para o Senado, ser votado no Senado e o Senado dizer cumpra-se. Isso virou letra morta na nossa Constituição. Mas isso está na Constituição? Estava originalmente hoje na Constituição e virou letra morta. O impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo Senado também é um mecanismo de freio e contrapeso, né? Quer dizer, você transfere para o Senado a capacidade de julgar os ministros do Supremo, assim como o Supremo tem a competência de julgar os integrantes do Congresso por crime comum. Então, isso é um jogo de freios e contrapesos na busca, pelo Constituinte, de criar um equilíbrio. Nós vimos que não está funcionando, esse equilíbrio se perdeu. Então, para se restabelecer esse equilíbrio, um caminho seria buscar mecanismos para refortalecer o Congresso frente ao Supremo, né? Ou estabelecendo um sistema de votação, de aprovação, né, daquela sabatina que é feita quando tem uma indicação para o Supremo, criar algum mecanismo um pouco mais, um quórum mais qualificado, alguma coisa que realmente gere um controle melhor na hora de indicação. Talvez um sistema de recall também, em que após determinados anos haveria uma nova ratificação daquele ministro pelo Senado, né, ou pelo Congresso como um todo, não apenas pelo Senado. Enfim, teria que se buscar algum tipo de mecanismo constitucional para fortalecer refortalecer o Congresso e voltarmos a um equilíbrio entre os poderes, porque do jeito que está hoje, a coisa está muito desequilibrada, né? A própria imunidade parlamentar está virando letra morta também, né? Então, isso do ponto de vista constitucional. De um ponto de vista mais político, é difícil pensar o que poderia acontecer, né? Mesmo que o Senado tenha uma situação, uma maioria para se fazer um impeachment, do jeito que a coisa está hoje, acho que isso dificilmente prosperaria pelos instrumentos que o Supremo tem na mão para brecar esse processo, né? Então, politicamente, eu acho que teria que haver uma autocontenção do próprio Supremo de perceber que esse acúmulo de poder não é saudável e que está destruindo a democracia brasileira, e que precisariam dar um passo atrás e voltar a uma autocontenção, né? É interessante isso, porque quando a gente olha pelo pouco que eu conheço da história americana e da história da Suprema Corte americana, aconteceram vários momentos de tensão, né, entre o Legislativo e a Suprema Corte americana, entre o Executivo e a Suprema Corte americana. Eu me lembro de um episódio da época do presidente Franklin Roosevelt, que ele estava tomando aquelas medidas que se chamavam de New Deal,
e a Suprema Corte estava brecando, declarando que tudo era inconstitucional. Aí chegou um momento que ele disse, olha, se vocês não pararem de fazer isso, eu vou indicar novos ministros para a Suprema Corte, porque lá não existe um número fixo, né? Que eles chamam packing the court. Eu vou indicar e esses novos todos vão ser mais do que os que vocês estão aí e eu vou ganhar essa briga. E aí a Suprema Corte disse, não, então deixa eu reexaminar o negócio. Agora, de alguma forma se criou aqui no Brasil, especialmente junto aos formadores de opinião, talvez eu arrisco dizer, a boa parte da mídia, ou a maioria da mídia, o conceito de que o judiciário tem a última palavra. Né? Então, quem tem a última palavra é quem diz se uma determinada medida é constitucional ou não. Porque na minha cabeça, me corrija se eu estiver errado, vamos supor que o Congresso aprove uma determinada lei. Aí a Suprema Corte diz, essa lei é inconstitucional. O Congresso pode emendar a Constituição. O Congresso pode, então, fazer uma emenda à Constituição de forma que aquela lei que tinha sido declarada inconstitucional, ela se torne constitucional. Mas se a Corte Constitucional tem sempre a última palavra, a Corte pode dizer, essa emenda é inconstitucional. Sim. Então, essa ideia de que existe um poder que tem a última palavra sempre, essa é uma ideia alinhada com a doutrina jurídica constitucional? Veja, numa situação de normalidade, sim, o judiciário tem a última palavra, mas essa última palavra, esse sistema, ele parte da premissa de que o próprio judiciário tem que obedecer à Constituição, o próprio Supremo tem que obedecer à Constituição. Né? No limite, se o Supremo começa a tomar atitudes inconstitucionais, o sistema jurídico não vai ter remédio contra isso, a não ser o impeachment do ministro, mas vamos dizer que o Supremo inconstitucionalmente diga que o processo de impeachment não pode ser implementado. Quem vai contrapor? E aí se torna uma questão política, não mais jurídica, porque não há mais a quem recorrer juridicamente. Aí é uma questão de legitimidade política. Aí a questão tem que ser resolvida politicamente. Eu não sou analista político, mas assim, a minha percepção é que uma parte dessa predominância do judiciário decorre também do fato de que os outros dois poderes se dividem. E, então, dois poderes sempre prevalecem sobre um, na prática, né? Então, a juristocracia ela acelerou no Brasil quando havia uma polarização muito grande entre executivo e legislativo, que não se entendiam, e o judiciário, então, se aproveita dessa situação para ganhar espaço e se alia a um deles contra o outro. Né? Você está falando aí, eu estou pensando aqui que será que um outro fator que favorece o surgimento da juristocracia, já que não é um fenômeno restrito ao Brasil, talvez possa ser também, me corrija se eu estiver errado, o fato de que os magistrados, eles são perenes. O magistrado está lá por 5, 10, 15, 20 anos. Os deputados mudam a cada legislatura. As pessoas do executivo também mudam. Estão sujeitas às influências eleitorais. Então, o cara faz alguma coisa de errado, na próxima eleição ele pode não voltar. O magistrado não. Né? E se ele se mantiver mais ou menos dentro do que se espera da função dele, ele não sai dali, né? É isso mesmo. E principalmente quando se está num cenário de neoconstitucionalismo, em que as interpretações passam a ser mais amplas, em que você tem uma margem de manobra maior para colocar a sua própria visão de mundo nas decisões, os juízes se sentem muito confortáveis em fazer isso, né? Mais do que os deputados, que são efêmeros e têm que prestar satisfações a cada 4 anos. No fundo, um político ele tem que seguir o que seu eleitorado manda. Um juiz ele pode seguir o que a sua cabeça manda, né? Porque antes ele estava limitado pela lei, agora nem isso mais, né? Tem um jurista conhecido, americano, Ronald Dworkin, que é mais de esquerda, vamos dizer, naquele liberal americano, né? E ele, num livro, ele disse que esse aumento do poder dos juízes, mesmo lá nos Estados Unidos, toda uma geração de jovens idealistas, ativistas, políticos, ia se sentir atraído pela carreira judicial. Porque perguntaram para ele, mas por que
você está dizendo que é bom que os juízes tenham mais poder, porque os juízes, em tese, são conservadores, então eles vão ser um instrumento de freio ao que eles pensavam de um progressismo social, né? Uhum. E ele respondeu isso, dizendo, não, você está enganado, porque a hora que os juízes têm mais poder, isso vai atrair para a carreira esses jovens que antes iam para a política, agora eles vêm para cá. Que ano que ele falou isso? Isso já foi, talvez, década de 80. Por aí. Olha, acertou em cheio, né? Porque você respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, porque hoje nós assistimos uma relação inequívoca entre ativismo judicial e a pauta progressista. É raríssimo ou até desconhecido um ato de ativismo judicial que seja conservador, né? Que não seja progressista, né? Então a explicação está aí. Está aí. Porque se atrai para as faculdades e para as carreiras aquelas pessoas que antes... O direito sempre atraiu quem tinha gosto pela política, né? Mas eles acabavam na faculdade indo mais para a área política mesmo, quem queria ir para o judiciário iam realmente mais os conservadores, os mais introvertidos, digamos assim, e os extrovertidos iam para a carreira política, né? Mas isso hoje não é mais assim, porque a verdadeira política se faz hoje dentro do judiciário, né? Os promotores implementam as suas agendas com ações civis públicas, com ações de improbidade, etc., perseguindo um lado, protegendo o outro. Isso acontece, questões ambientais, questões de família, né? de pautas identitárias, enfim, todas essas questões que antes eram debatidas politicamente, hoje elas estão debatidas dentro do judiciário. Né? E muitas vezes colocadas de forma explícita em sentenças, né? Que parecem manifestos político-ideológicos. Exatamente, é isso mesmo. Existe alguma relação entre juristocracia e globalismo? Sim. Esse é o último capítulo do meu livro, porque eu descrevia todo esse fenômeno, eu via isso, mas eu ficava pensando, mas como que os políticos, que evidentemente não são ingênuos, por que eles abriram mão desse poder? Por que eles simplesmente foram abrindo mão desse poder? Assim, o que está por trás disso? Quer dizer, deve haver algum interesse maior, algum interesse muito poderoso que incentivou esse fenômeno, né? Para seguir uma linha que se popularizou com Marx, né? Quer dizer, qual o interesse econômico que estava por trás disso? Que Marx dizia que sempre a economia era o motor do mundo, né? Uhum. E qual é o interesse econômico por trás disso? E se pegar para ver as datas, isso coincide com o incremento da globalização econômica. Com a globalização econômica, as empresas grandes, as grandes corporações foram se tornando empresas globais, multinacionais, transnacionais. Cada época usou um termo, né? Inicialmente eram transnacionais, depois multinacionais, depois agora falam empresas globais, né? Isso começa a se tornar cada vez mais forte a partir da década de 60, né? E eles perceberam que era muito ruim para as atividades empresariais globais deles você ter que lidar com as questões políticas, as regulações individuais de cada país, que poderiam mudar a cada 4 anos conforme o resultado da eleição. Então ele investia num país, aí ia ter eleição, mudava tudo, aquele investimento poderia se perder. E mesmo que não houvesse mudança, era uma regulamentação diferente num país, no outro. Isso tinha custo, isso dava trabalho. Então começou a haver uma pressão, eu acho, para uma uniformidade legislativa, uma uniformidade regulatória em todo o globo, vamos dizer assim, através de organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio e outras. Então, houve uma pressão de uniformidade global de regulação. Daí, para você chegar na juristocracia, foi um pulo, porque para isso acontecer, essa uniformidade global de regulação, você não pode depender do dia a dia político, das mudanças políticas. Você tem que migrar essas decisões regulatórias para órgãos tecnocráticos, né, globais.
e que as decisões deles valham nos países e sejam implementadas nos países. E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, um país, se ele decide, pelo menos até pouco tempo atrás, né, se ele decide adotar políticas que vão contra diretrizes da OMC, diretrizes estabelecidas internacionalmente, ele vira um pária empresarial global e ele perde investimentos, ele fica refém daquele sistema, né? Então, a globalização econômica acabou gerando o que eu chamo de um globalismo político, que é a manifestação política da globalização econômica, de fortalecer organismos internacionais tecnocráticos sobre as decisões de cada nação. E quem são essas pessoas que estão nesses organismos internacionais tecnocráticos? São juristas, são advogados internacionalistas, são economistas muitas vezes, mas sempre com esse viés de regulatório, de uma regulação internacional, né? Então, nesse sentido, essa ligação da juristocracia ela foi incentivada no primeiro momento e depois ela teve uma base de sustentação nas próprias organizações internacionais. É muito interessante essa sua visão, porque o meu entendimento de globalismo é uma tentativa de superpor um sistema de governança supranacional em cima da soberania dos Estados. Então, vocês do Brasil, vocês não vão mais resolver o que vocês vão fazer em relação ao meio ambiente, não. Quem vai resolver são essas organizações aqui, vocês vão só cumprir. E tem muita gente que fala muito bem disso. O Aldo Rebelo tem um livro, ele fala sobre a Amazônia, e ele diz, olha, as políticas de Estado do Brasil em relação ao meio ambiente são ditadas por meia dúzia de ONGs que, por sua vez, recebem ordens de meia dúzia de países. Então, o Estado brasileiro cumpre a agenda dessas ONGs, não tem nenhum processo de decisão local, né? E é muito interessante ver esse papel da juristocracia como parte desse processo, é isso aí? Parte desse processo, né? E aí eu estou pensando também nessas cortes internacionais, por exemplo, a Corte Internacional de Direitos, Interamericana de Direitos Humanos, que toma decisões que são aplicadas quase que imediatamente aqui, como se tivessem sido tomadas aqui no Brasil, né? O sistema de cortes internacionais ele ainda é mais frágil, mas a parte regulatória é o mais importante. Quer dizer, você vai soltando diretrizes e o país vai tendo que assumir isso, né? E o ordenamento jurídico interno ele vai perdendo força frente à regulamentação internacional. Alguns autores até chamam isso de uma espécie de um neofeudalismo jurídico, né? Em que o Estado Nacional está sendo esvaziado, né? E aí você tem regulamentações locais e uma regulamentação global, que seria uma regulamentação, na época do feudalismo, imperial, vamos dizer assim, com grandes diretrizes, e que elas passam. O Estado Nacional fica no meio desses dois polos e cada vez mais enfraquecido. E o Judiciário, ele adota uma espécie de pluralidade de fontes. O que significa isso? Antigamente você tinha... O direito era o que o poder político daquele país diz que é. Mas hoje isso já está se perdendo também. Quer dizer, começa a se dar validade jurídica, aplicação jurídica a normas internacionais, mesmo quando não ratificadas expressamente pelo Brasil, né? Recomendações, né? Agenda ONU 2030, por exemplo, se você entrar no site do Supremo Tribunal Federal, eles colocam lá prioritização de julgamentos conforme a Agenda 2030. Quais são os temas que têm que ser julgados antes, porque atendem à Agenda 2030, quais os temas que não atendem, e tudo isso feito diretamente pelo Judiciário, sem que haja uma decisão política brasileira de fazer isso, né, pelo Congresso, pelo Executivo, enfim. O Judiciário ele começa a internalizar diretrizes que vêm de órgãos internacionais diretamente. Isso é um aspecto assustador, porque, por coincidência, todas essas, ou pelo menos do que eu tenho conhecimento, inúmeras dessas teorias ou ideias que são internalizadas
e assumidas quase como se fosse parte da doutrina jurídica, são muitas têm origem clara em pensamento marxista, né? Na teoria crítica do pessoal da Escola de Frankfurt. Outro exemplo que está aí presente nessas decisões todo dia, a ideologia de gênero, né? A ideia de que o gênero é uma construção social e que você tem direito a expressar ela do jeito que você quiser, e o Estado tem a obrigação de reconhecer, né? Sim, mas o curioso é observar que, embora elas tenham talvez esse fundamento marxista tardio, né, de uma nova luta de classe que não é mais entre o capitalista e o operário, e sim entre um grupo específico, homem contra mulher, heterossexual contra... Ainda que isso tenha esse arcabouço marxista, digamos assim, quem fez essa divulgação, essa imposição quase de todas essas teorias críticas e essas pautas identitárias foram as grandes empresas globais. Através de decisões que eram tomadas lá fora, em fóruns internacionais, eles adotavam, vamos seguir essas políticas internamente, vinham para um determinado país, por exemplo, para o Brasil, mas não só aqui, e a hora que elas iam contratar um fornecedor local ou contratar qualquer coisa aqui internamente, assim, você tem política sobre isso aí? Se você não tiver, eu não posso fazer contrato com você. Então, a capilaridade econômica dessas empresas foi um instrumento de propagação dessas políticas. Por isso que essa ligação do globalismo com a globalização econômica está muito ligado, muito ligado. Por que eles adotaram essas políticas lá fora? Aí é uma outra discussão, né? Como as grandes empresas foram infiltradas e contaminadas, vamos dizer assim, com essas pautas. Né? Pode-se discutir várias causas para isso, mas é um fato que isso aconteceu. Né? Agora, recentemente, internacionalmente, eu estou vendo um refluxo disso. Né? Quer dizer, começou quando a BlackRock, né, que é o principal fundo de investimentos do mundo, e outros, expressamente decidiram que não iam mais adotar essas políticas como sendo políticas de gestão das empresas investidas deles. Então, isso agora vai ter um efeito contrário. Da mesma maneira como foram eles que iniciaram esse processo de expansão dessas pautas, a hora que eles tiram isso da pauta, isso agora tende a ter um refluxo. Mas provavelmente vai levar ainda muito tempo a chegar no... No Brasil ainda nós nem percebemos isso, porque nós estamos sempre atrasados. É verdade. Aqui continua em pleno vapor essa agenda. Aqui está em pleno vapor, mas a tendência é que comece a diminuir, como já está acontecendo em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, né, com a vitória do Trump, isso se acentuou, né? Mas eu acho que o fenômeno do Trump não é o fator que está causando isso, ele é mais uma consequência, ou ele é parte desse processo que já começou antes, né, de desativar um pouco essa pauta identitária, essa pauta de teoria crítica, etc. Eu queria perguntar a você, Ricardo, como os juristas, como o meio jurídico, especialmente os constitucionalistas, reagem a esse cenário da juristocracia, da expansão do judiciário. Existe alguma resistência no meio jurídico, no meio acadêmico, especialmente a isso? Ou isso é um fenômeno que está sendo abraçado e enxergado como uma coisa boa pela maioria dos juristas? Então, no meio acadêmico, a resistência é muito pequena. Talvez por essa promiscuidade que é tradicional no meio jurídico entre o direito e o poder, né? Quer dizer, o advogado, ele está sempre... o trabalho dele é defender clientes perante os tribunais, então ele precisa ter a boa vontade dos tribunais. Então, existe uma tendência dos advogados não vou usar o termo puxa-saco, mas de bajular um pouco os tribunais, né? E na academia também isso está acontecendo, porque a academia ela se tornou quase que uma porta-voz da doutrina oficial, porque tem os ministros supremos são acadêmicos, né? Gilmar Mendes é acadêmico, Barroso é acadêmico, Lewandowski era acadêmico, todos esses eram da academia. Então
tudo isso contribuía para essa situação de todos quererem agradar a todos, né? Existem algumas vozes isoladas que criticam, né? Que mostram o ponto em que chegamos, que vai contra tudo o que se esperava de um sistema jurídico equilibrado e saudável, né? Mas ainda são bem minoritárias, infelizmente. Quando a gente olha para as Supremas Cortes de outras, eu mencionei aqui os Estados Unidos, mas outras democracias, as principais democracias, existe em algum lugar uma situação semelhante à qual a situação do Brasil hoje, em termos de... Eu vejo o Brasil como uma vanguarda da juristocracia. Assim, acho que talvez seja o país onde a Corte Suprema concentrou mais poder em todos os níveis e se transformou num agente político direto, né? Quando se tem uma discussão política, todos querem saber qual é a posição da Suprema Corte sobre aquilo, que é uma aberração isso, né? E se transformou também numa delegacia de polícia, a nossa Suprema Corte, né, paralelamente. Delegacia de polícia política. Então, igual a essa situação no Brasil, eu acho que não há outra hoje no mundo. Agora, existem conflitos entre o poder político e o poder judicial em vários países. Você vê, Israel, uns 2 anos atrás, se iniciou um processo de revisão. No próprio Estados Unidos, hoje está tendo uma discussão grande sobre os limites do que o judiciário pode ou não fazer para brecar determinadas medidas do presidente, né? Qual é o limite, o que ele pode, o que ele não pode fazer. E isso tudo está em pauta. Né? Na própria Europa está se começando a discutir isso também, um pouco com menos intensidade, mas também, né? Essa questão da contenção do poder judiciário, que se transformou num poder que está extrapolando a mera atividade de julgar, mas está adentrando na tomada de decisões políticas, né? Você acredita que o Brasil vai ter uma nova Constituição? Eu acho que tudo é possível, né? Claro, nós estamos caminhando para uma situação em que pode chegar numa crise, num impasse tão grande que haja uma necessidade de uma nova Constituição ou surge uma nova Constituição como um corolário disso. Mas é uma situação muito difícil, eu acho. Eu acho que no atual sistema, se você convocar uma Constituinte, vai sair uma Constituição pior do que a atual. Ricardo, pelo que a gente está conversando aqui, pela visão desse cenário, não adianta fazer novas regras se não existir uma vontade de respeitar as regras e de cooperar, é isso? Exatamente isso. É o que eu falei, não acho que uma nova Constituição vai resolver o problema se os agentes institucionais não estiverem dispostos a cumprir, né? O que nós estamos vendo hoje não é um erro da Constituição, é um desrespeito à Constituição, propriamente dito. Claro que sempre pode aperfeiçoar coisas, mas o principal hoje é o próprio desrespeito à Constituição. 2 palavras no Brasil hoje se transformaram praticamente em eufemismos ou palavras vazias, que é Constituição e democracia. As pessoas usam respeito à Constituição e defesa da democracia para falar justamente o contrário, para falar quando não estão respeitando a democracia e não estão respeitando a Constituição. O que se você tivesse que dar uma recomendação para o Congresso Nacional, que eu tenho certeza, eu conheço alguns, né? Tem alguns políticos lá bem intencionados, que têm consciência do que está acontecendo, mas se veem quase que de mãos atadas, sem saber que caminho tomar. Seria possível dar alguma recomendação, alguma orientação? Olha, e eu sei que é uma pergunta difícil. É difícil, sim. O que eu vejo é, assim, no curto prazo, acho que não adianta querer judicializar questões, porque isso só acaba levantando a bola para que o Supremo possa ou tenha mais facilidade em impor as suas vontades sobre o Congresso. Então, o Congresso várias correntes dele têm que se entender lá e buscar um caminho de restabelecimento das suas prerrogativas, restabelecimento do seu poder, né, independentemente de partidos, porque hoje é o partido A que está sendo prejudicado, amanhã pode ser o partido B e o C e assim por diante. Quer dizer, é importante que o Congresso se una
no respeito às suas prerrogativas e aos seus poderes constitucionais. Isso é muito importante. E a última pergunta é: esse fenômeno da juristocracia seria uma manifestação de esgotamento daquele modelo tradicional de democracia e de república, com os 3 poderes separados, independentes, que é um modelo que começou com a República Americana, né, em 1789, e talvez tenha se afirmado mesmo depois do pós-guerra, da Segunda Guerra. Existe alguma... Você tocou num ponto que eu tenho falado bastante. Eu acho que a democracia liberal, vamos chamar assim, que é essa democracia constitucional que começa com os Estados Unidos, com a independência dos Estados Unidos, né, e vai se desenvolvendo, aperfeiçoando, e que gerou liberdade, gerou democracia, gerou prosperidade num patamar nunca visto na história da humanidade, me parece que esse modelo, infelizmente, está com os dias contados. E eu acho que a juristocracia ela é um sintoma de que esse sistema está fazendo água, vamos dizer assim, no mundo todo, e estão se buscando formas de preencher esse vácuo ou de assumir lacunas de poder que estão aparecendo, né? O que vai acontecer agora, quais vão ser os novos sistemas, não sabemos, né? Nós tivemos ontem o ministro do Supremo elogiando o regime chinês, né? Explicitamente. Então, assim, nós vamos caminhar para um regime estilo chinês... global, que não é uma juristocracia. Que não é uma juristocracia, que vamos dizer, uma ditadura oligárquica, vamos dizer assim, né? Tecnocrática, talvez. Ou vamos caminhar para um sistema... ou vamos conseguir manter a democracia liberal, ainda que com ajustes, etc. Está difícil definir isso. Mas o fato é que eu acho que a juristocracia não é propriamente um sistema. Ela tende a se diluir num sistema tecnocrático de partido, como o chinês, ou parecido com isso, ou como num sistema tecnocrático estilo União Europeia, em que comissões temáticas integradas por tecnocráticas acabam detendo o poder real, né? Mas eu, pessoalmente, ainda defendo que a democracia liberal é o melhor dos sistemas, né? É o que o Churchill dizia, né? A democracia é o pior do sistema, com exceção de todos os outros, né? É o pior sistema, com exceção de todos os outros, porque não tem um melhor. Todos os outros acabam tendo problemas sérios de ditaduras, etc. E a democracia, com todos os problemas que ela tem, ela permite a autocorreção. Quando ela erra, ela tem a capacidade de se corrigir. Os outros sistemas não têm essa capacidade, né? Então, vamos torcer para que isso se encontre um caminho de preservar a democracia liberal, né? Então, Ricardo, a gente está falando bem nesse cenário todo, né? Você lembrou muito bem na Europa, a ascensão dos tecnocratas da União Europeia, né? Esse fenômeno da juristocracia. E o Neil Ferguson, economista, ele fala muito sobre o que ele chama da grande degeneração do Ocidente. E ele diz que isso é o seguinte: os políticos eleitos, eles são eleitos, e aí ele tem lá 4 anos, 5 anos no mandato, ele quer gastar o máximo possível, ele não se preocupa com o futuro, ele quer saber só da reeleição dele. Então você tem um cenário em que os políticos abrem mão das coisas chatas, querem ficar só com o bem bom, de fomentar o estado de bem-estar social, gastar dinheiro. Os tecnocratas e os juristocratas assumem o poder real e estão muito confortáveis, né? Isso não é democracia e muito menos Estado de Direito, né? Sim, não é mesmo. Quer dizer, o Estado de Direito pressupõe que haja uma lei anterior e que essa lei seja cumprida e que valha para todos, né? Isso realmente não tem como funcionar num sistema desse, né? Porque você não tem legitimidade na escolha de quais as leis que vão vigorar, né? No Estado de Direito, não é qualquer lei que é lei. É uma lei votada pelo Poder Legislativo, né? Pelos representantes do povo. Então, ela tem uma legitimidade de origem. E nesse sistema tecnocrático, aristocrático, se perde essa legitimidade. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E o Conexão Mota fica por aqui.
E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.